Qual é o melhor? Qual tem a melhor carteira e principalmente qual paga melhor? O AFHI 11, que é da gestora AF Invest, surgiu lá em 2021, já tem um bom histórico. Cobra uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance. Ou o KNSC, que é da Kinea, surgiu lá em 2020, cobra uma taxa de administração um pouquinho mais cara, 1,20% e não cobra taxa de performance. As duas já podem levar aqui um verdinho. Por não cobrar taxa de performance, na minha opinião, isso é excelente. Já a AF Invest pode levar um verdinho, porque cobra uma taxa de administração menor que a Kinea. A Kinea, ela tem um track record, né, que nada mais é do que experiência, know-how. É uma gestora muito conhecida, é considerada a melhor gestora de crédito, mas isso não tira o mérito da AF Invest, que é uma gestora menorzinha, tem menos tempo aí no mercado, mas já vem mostrando que é super competente. Cobrar uma taxa de administração menor é bom para o cotista, porque afinal esse valor vai sair da receita do fundo e é da receita do fundo que vem o resultado e o resultado se torna distribuição. Então, quanto menores as taxas, mais rendimento para o cotista. O FHI 11 conta com 39.578 investidores e o KNSC 222.345 e uma liquidez média diária de mais de 3 milhões, 3,8 milhões. O FHI 1,07 milhão também é muito bom, mas no caso o KNSC ganha um verdinho aqui porque realmente é uma liquidez muito alta e um número de cotistas também muito alto. Porém, o AFHI tá bem mais descontado. O KNSC ele tá sempre no VP para cima, né? É bem raro você encontrar esse fundo com desconto. E em relação à carteira, portfólio, o KNSC tem um patrimônio líquido de 1,7 bilhão de reais distribuídos entre 93 CRIs. Já o FHI menorzinho, né, tem um patrimônio líquido de 431,6 milhões de reais e tem em carteira 68 CRIs. Então o KNSC tem um patrimônio bem maior. Só que em relação a número de CRI, nem sempre quer dizer que quanto mais CRIs, maior a diversificação. Olha só, se a gente for olhar a maior concentração por devedor, o AFHI, a maior concentração dele é no OBA, com 5,69% do PL. Já a maior exposição do KNSC é na Plaend, com 8,8%. Se a gente for somar aqui as três maiores exposições do fundo, vai dar 14,9%. Uns 15% aqui de exposição. Então, os três maiores devedores do FHI 11 representam apenas 15% de todo o patrimônio líquido do fundo. Isso é uma excelente diversificação. Já o KNSC 11, juntando as três maiores exposições do fundo, ele tem uma concentração de 20%. Então, com um patrimônio menor, ele conseguiu diversificar mais. Então, o AFHI, mesmo com um patrimônio bem menor, conseguiu diversificar bastante a carteira. Então, o verdinho para o AFHI 11. Em relação a indexadores, os dois fundos têm indexação mista, ou seja, tem exposição a CDI e a IPCA. O KNSC optou por ter 63,4% da carteira exposta a IPCA e 46,3% a CDI. Lembrando que esse fundo está alavancado, já vou falar sobre isso. E o AFHI tem 71,41% em IPCA e 23,43% dos CRIs está indexado a CDI. O FHI tem um pouquinho prefixado aqui, mas é praticamente nada, 1,9%. Em relação aos setores, o AFHI tem 18,41% em varejo, também tem incorporação e segmento logístico, e o KNSC é um pouquinho mais concentrado em escritórios, 46,3%, mas também tem residencial e pulverizado. Particularmente gosto mais dos setores do AFHI 11. Em relação à inadimplência, nenhum dos fundos tem. Compromissada, o KNSC sempre teve uma compromissada, atualmente representa 11% do PL. Em relação à despesa, as despesas do AFHI 11, pelo menos no último mês, representam 7,48% em relação à receita, bem menor que a do KNSC, que é 9,17%.
9%. Então, um verdinho aqui para o AFHI 11. Isso aqui é importante de se analisar, porque quanto menores as despesas, maior é a distribuição, maior rendimento para o cotista. Em relação às taxas, a taxa de carrego do AFHI 11 é 10,24%, IPCA mais 10,24%, enquanto o KNSC tem uma taxa de carrego de 10,61%, um pouquinho mais alta. E em relação a CDI, CDI mais 3,61% para o FHI e CDI mais 3,31% para o KNSC. É importante entender que essa taxa de carrego, ela não é só o retorno, tá? Ela também representa risco. Na minha opinião, quanto menor a taxa, ainda que a gente esteja falando da marcação a mercado, melhor. Mas essa é a minha opinião, tá? A de CDI eu já acho um pouco cara, tanto para um quanto para outro, justamente por causa dos níveis atuais da Selic, né? Porque o CDI caminha muito junto com a Selic. Então, em relação aos dois fundos, para mim, são excelentes, tem bom número de cotista, a liquidez média diária, que é bom para a gente analisar, é importante. Nos dois fundos é excelente, acima de R$1 milhão, boa diversificação, ainda que o FHI tenha uma diversificação melhor, não anula a boa diversificação do KNSC, menos de 9% no maior devedor. Os dois têm indexação mista, então o gestor tem aí essa opção de ir alocando de acordo com o mercado, de acordo com a visão dele sobre o mercado. Na minha opinião, são dois excelentes fundos imobiliários. Mas e em relação à rentabilidade? Qual deles paga melhor? Eu peguei aqui o rendimento pago por todos eles desde 2022 até o acumulado de 2025 para comparar a rentabilidade, tanto um com o outro quanto com IPCA e CDI, já que os dois têm indexação mista. Então, o que eu pude perceber aqui foi o seguinte: a rentabilidade do AFHI 11 foi melhor em todos os anos. Olha só, em 2022 pagou 14,76, KNSC 11,20, a FHI em 2023 pagou 12,68, KNSC 10,20, em 2024 a FHI pagou 11,40% contra 10,30% do KNSC e até agora no acumulado os dois estão bem juntinhos aí, né? A FHI com 6,99% e KNSC 6,9%. Eu também trouxe aqui os valores do IPCA de cada ano e também os valores de CDI de cada ano e comparei todos eles. O FHI em 2022, por exemplo, rendeu IPCA mais 6,47% e o KNSC apenas IPCA mais 3,19%. IPCA mais 7,70% em 2023 e o KNSC IPCA mais 5,33%. No ano passado, 2024, a FHI rendeu IPCA mais 6,27% e o KNSC IPCA mais 5,22%. Até agora, no acumulado, o FHI rendeu IPCA mais 3,88% e o KNSC IPCA mais 3,80%. Lembrando que isso aqui leva em consideração somente o rendimento distribuído, tá? Em nenhum momento eu estou contando valorização ou desvalorização de cota, nem no mercado secundário, nem de cota patrimonial. Em relação a CDI, o AFHI rendeu 119,13% do CDI em 2022, 97,24% em 2023, em 2024 104,78% e até agora 84,73%. Lembrando que é o CDI bruto, tá? Eu não descontei o imposto. O KNSC em 2022 rendeu 90,40% do CDI. Se a gente fosse tirar esses 15%, né? Claro que essa rentabilidade seria bem maior. Em 2023, o KNSC rendeu 78,22% do CDI, em 2024, 94,67% e até agora 83,64%. Eu fiz uma média e na média o AFHI 11 consegue pagar IPCA mais 6,08% e 101,47% do CDI, enquanto o KNSC consegue pagar IPCA mais 4,38% e 86,73% do CDI. Agora, considerando só o valor da cota no mercado secundário,
Desde 2021, o AFHI teve uma rentabilidade de 62,64% e o KNSC 43,70%. Se a gente incluir os dividendos na cota, o AFHI passa a ter uma rentabilidade de 157,16% e o KNSC de 127,75%. Então, o AFHI tem uma vantagem que ele paga melhor, mas o KNSC ele tem uma vantagem em especial para o investidor pequeno, como eu, por exemplo. Eu tenho um poder de aporte muito baixo, eu aporto cerca de 100, 150 por mês. Quando eu tive que escolher, por exemplo, entre AFHI e KNSC, eu escolhi aportar em KNSC. Por quê? Porque eu não posso me dar o luxo de esperar 2 meses para poder comprar uma cota de um fundo imobiliário base 100, porque vai chegar o dia que o preço dessa cota vai estar acima de R$ 100. Então, para o investidor pequeno que está analisando esses dois fundos imobiliários, eu tenho certeza que o preço da cota, o fato do KNSC ser base 10, ele influencia bastante, até porque o efeito bola de neve ele é bem mais rápido em um fundo base 10. Então, concluindo, na minha humilde opinião, o AFHI é melhor que o KNSC 11, porém o KNSC 11 é muito mais acessível. Só que essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua opinião. Primeiro, você é cotista ou do AFHI 11 ou do KNSC 11 ou dos dois? E aí eu já deixo um adendo aqui, na minha opinião, não compensa ter os dois em carteira porque eu achei os dois muito parecidos, mas essa é a minha opinião, né? Não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Tô falando aqui o que eu acho. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião entre os dois. Qual é o melhor? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.